os que nós vivemos essa semana. Por isso, vamos conversar agora com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Tenente Maxwell Souza. Tudo bem com o senhor, Tenente? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Olá, Vitor. Bom dia a você, ao Sabino, a todos que nos acompanham. Um prazer falar com vocês. Direto aqui do CGE, direto do Gabinete de Crise. Então, Gabinete de Crise que vai funcionar ao longo do fim de semana também, né? Vai funcionar até domingo, porque tem alerta de chuva forte, até domingo pelo menos. Então a gente vai manter o gabinete posicionado aqui de forma presencial. É bom lembrar que o gabinete ele funciona agora permanentemente durante todo o ano. Estabelecemos uma conexão, um contato com as concessionárias de energia, com as concessionárias de fornecimento de água, né, as empresas de água. Então nós mantemos um contato permanente com eles. Mas quando o cenário fica mais crítico, quando há um risco mais iminente de um desastre, então nós acionamos o modo presencial e aí trazemos os representantes para cá e temos seguido assim. Vamos até domingo no modo presencial, que é o período de vigência desse alerta mais sério que temos enfrentado durante essa semana. Tenente, o que a gente pode prever aí? Quais são as previsões da Defesa Civil? Olha, a gente está prevendo acumulados altos quando somamos a chuva que vem caindo durante todos os dias dessa semana. Então nós tínhamos um alerta que tinha validade até terça, renovamos o alerta de quarta até domingo. Hoje é sexta-feira, já choveu bastante, eu estou até olhando aqui nos sistemas que medem esses acumulados de chuva. Nas últimas 24 horas, por exemplo, a capital registra 111 milímetros de acumulado de chuva. É bastante chuva, né? Se a gente observar que o esperado para o mês, eu não tenho um número exato aqui, mas é entre 200 e 260 milímetros de chuva aproximadamente. Então é chuva aí, muita água num único dia. A gente vai para Praia Grande, no litoral sul, 84 milímetros em um único dia. Quando a gente busca um acumulado de 3 dias, aí a gente já vê que Santos, em 3 dias, nos últimos 3 dias, registra 200 milímetros de chuva, que está em linha com o que os meteorologistas previram. Quando a gente vê que ainda é sexta e a gente previu chuva até domingo, a gente tem cenário crítico, principalmente para deslizamento de terra nas áreas da faixa leste, em especial litoral, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. E aí quando a gente fala de Serra da Mantiqueira, tem que olhar para Campos do Jordão, que tem áreas de risco, pessoas morando em encosta. Esse fenômeno que está trazendo chuva para cá é a zona de convergência do Atlântico Sul, né, as ACAS, porque tem um corredor de umidade muito grande atuando sobre o sudeste e também um sistema de frente fria. Tudo isso está potencializando a chuva e ela especialmente está caindo em um volume muito grande na região, na divisa com Minas Gerais. Agora, Tenente, o alto risco para alagamentos e deslizamentos pega metade do estado de São Paulo, praticamente. E nós conversamos ontem aqui com o prefeito do Guarujá que também tem um acumulado alto, e de quarta para quinta-feira as sirenes de alerta em alguns dos bairros precisaram ser acionadas. O Guarujá, segundo o prefeito, sofreria mais ainda com as chuvas entre sexta e sábado. Essa é a previsão para a Baixada Santista? Muita chuva no fim de semana, pior do que durante a semana? Vitor, previsão de chuva, você falou Guarujá, eu falei que Santos era a primeira, né, com o maior acumulado de chuvas nos últimos 3 dias. Guarujá é a segunda, é vizinha, está do lado, 182 milímetros. Veja que o litoral está concentrando o maior volume de chuvas dos últimos 3 dias. Não quero dizer que não choveu nas outras cidades, não é isso. Mas lá é onde apresenta o maior número de chuva, né, o maior volume. E sim, a cidade vai receber mais chuva daqui até domingo, em especial hoje e amanhã. A gente mandou um alerta extremo para Guarujá na quarta-feira, acionamos a sirene, a prefeitura acionou a sirene na barreira do João Guarda, as famílias foram retiradas de forma preventiva, levadas para o abrigo ali na escola municipal Sérgio Pereira. Depois, na quinta-feira, ontem, a situação normalizou, eles voltaram para casa. Mas a gente está em alerta para lá, atenção redobrada para o litoral paulista. Atenção litoral, você que mora na Baixada Santista, que mora em área de risco, precisa ficar atento aos sinais, Vitor, do deslizamento de terra. Antes de acontecer o deslizamento, o morro ali, as moradias, elas apresentam alguns sinais. São estes sinais, quando observados pelo morador, salvam a vida dele. Quais são esses sinais, Tenente? Quando está chovendo forte, né, no momento da chuva, o morador ele tem que ficar de olho ali na encosta, ficar de olho onde ele mora. E aí os primeiros sinais que vão surgir são rachaduras no chão e nas paredes da casa. Depois pode acontecer de portas e janelas começarem a enroscar.
E estalos, barulhos, sons de coisa quebrando. Significa que a estrutura do imóvel está colapsando. Por quê? Porque o solo está deslizando das suas partes inferiores para a sua camada mais superficial. Outro ponto de atenção é com aquela água barrenta que vai vertendo, descendo do morro. Também é outro indicativo de risco grave. Quando isso acontecer, Vitor, não dá tempo de fazer nada a não ser sair de lá. Não dá para ficar esperando. Não. Pega todo mundo e sai correndo, desce o morro, vai para um ponto seguro e aí já liga para a Defesa Civil pelo número 199. Estes sinais, eles acontecem algumas vezes com minutos antes do episódio mais grave se dar, né? E ocorrer. E é o tempo necessário para as pessoas se salvarem. Olha, eu queria entender também, Tenente, quais são essas áreas mais graves. Vocês já localizaram e identificaram essas áreas mais graves com perigo de deslizamento, por favor? Olha, nós temos mapeamentos, Sabina, mapeamentos de risco, temos mais de 900 instrumentos disponíveis aqui no estado para mais de 330 cidades paulistas. São aquelas mais suscetíveis, com maior risco para enchentes, né, inundações e deslizamentos. Esses documentos são públicos, disponíveis no site da Defesa Civil e disponíveis para a administração municipal, que é a responsável pela ocupação e uso do solo, ou seja, são eles que fazem ali as ações urbanas, né, de ocupação do solo, de posicionamento dessas moradias e desenvolvem as políticas de defesa civil em primeiro nível. Nós temos feito ações também pelo governo do estado de campanhas de conscientização, de educação e ações também de resiliência climática. Quando a gente olha para São Sebastião, o governo do estado investiu quase R$1 bilhão em obras na cidade, na Vila Saí, muros de contenção. Franco da Rocha, a gente teve aquele acidente lá em 2022, tem uma obra de 8 milhões da Defesa Civil do estado ali, na rua São Carlos, para tornar aquele local mais resiliente. É um trabalho conjunto entre o estado, município, União, e esses pontos, quando a gente fala em áreas mais suscetíveis, né, que nós estamos de olho agora, é principalmente a Grande São Paulo, os municípios da Grande São Paulo. A gente olha ali para Mauá, olha para os municípios da região oeste, né, para o Cimbaju e para o Cioeste, que é Osasco, que é Caieiras, Carapicuíba, Franco da Rocha, Francisco Morato, Guarulhos também, e o litoral, sabe? O litoral todo realmente em atenção, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. A gente está de olho em Campos do Jordão, embora não choveu muito nos últimos dias, mas é uma área que vez ou outra sempre tem ocorrência, então a gente também está alerta lá e usando a ferramenta nova do alerta. Eu acho que vocês receberam semana passada, vocês que estão aqui na Grande São Paulo, né, Sabino, devem ter recebido. A gente está utilizando essa ferramenta também para alertar a população. Importante a prestação de serviço, que as notificações precisam estar ligadas para que todos recebam, né? Alguns dos nossos ouvintes, Tenente, mandaram aqui que na semana passada, sexta-feira, quando caiu aquele temporal no fim da tarde aqui em São Paulo, as pessoas falaram, mas eu não recebi, todo mundo do trabalho recebeu, todo mundo que estava comigo recebeu. Qual o motivo disso? O que precisa ser feito? Bom, existem algumas razões, né? A primeira é a pessoa não estar na área de risco. A gente delimita o perímetro, o polígono onde esse alerta vai ser enviado. Ele utiliza as antenas de telefonia, as HUDs, né, de telefonia. Então, se a pessoa não está naquela área definida, ela não vai receber. O segundo ponto são as configurações do aparelho. Para receber o alerta severo, a pessoa tem que ativar. É só ir em notificações, configurações do aparelho, notificações, alertas públicos, tem lá um ícone alertas públicos e ela aciona. Quem é Android tem que clicar em notificações, alertas, notificações avançadas, vai até o final, desce até o final, vai ter lá notificações do governo, ela aciona, liga tudo, vai ter que ligar, deixar tudo ligadinho lá os botõezinhos para receber o alerta severo. O alerta extremo, aquele que a gente mandou para o Guarujá, esse aí não tem como desligar. Então, esse a pessoa recebe independentemente dela ter mexido nas configurações. Um ponto importante também é que quem dispara são as... Nós utilizamos, né, o disparo é nosso, é a Defesa Civil que define o envio. Mas a tecnologia, ela utiliza o sistema das empresas de telefonia. Cada um tem uma operadora, você tem uma, eu tenho outra, o Sabino tem outra. Então, a depender do momento do disparo, você já deve ter notado, né, Vitor, que quando você transita por São Paulo, ele oscila algumas vezes e cai no 3G. Já reparou isso? Sim. Quando isso acontece, a pessoa não recebe, porque ele precisa estar conectado na 4G ou 5G. Então, essa é uma outra razão para que naquele momento em específico a pessoa não ter recebido. Se houver uma queda da conexão para 3G, a ferramenta não envia o alerta para a pessoa. Mas é muito pontual. O que a gente observou é que a maioria esmagadora das pessoas recebeu o alerta sim.
Tenente, o senhor falou bastante sobre a Baixada Santista. Quais outras regiões precisam ficar com um pouco mais de atenção ao longo do fim de semana? São Paulo, capital. A gente tem muito alagamento normalmente nessa região no entorno de São Paulo, né? Francisco Morato, Franco da Rocha. A gente tem tido alagamentos temporários nos municípios aqui do entorno da Grande São Paulo. Carapicuíba mesmo sofreu no final da semana com uma área alagada lá, um transbordamento de córrego, e tivemos famílias que tiveram que ser retiradas de casa. Agora já está normalizado por lá. Ontem, em Itaquá, o Tietê transbordou. O Tietê teve um leve extravasamento de cerca de 10 a 20 centímetros da cota, mas eu estou falando do Tietê. Então, quando ele extravasa, ele gera ali um transtorno, principalmente para Itaquaquecetuba. A gente estava monitorando isso aqui, porque no gabinete a gente tem o pessoal da SP Águas, que são justamente a agência responsável por monitorar os rios de São Paulo. Imediatamente, quando eles observaram que saiu do nível de emergência para o nível de extravasamento, a gente já, minutos antes, horas antes, na verdade, a gente avisou a Defesa Civil de Itaquá que foi a campo atender as famílias, né? Porque sempre há ali algumas ruas que ficam alagadas. Mas aí é aquilo, alaga momentaneamente, logo em seguida a água escoa e volta à normalidade. O importante nesses momentos são as pessoas não enfrentarem esses pontos alagados. Alguns deles já são sabidos pelo morador, né? Já acontece de terem esses pontos porque a chuva é muito intensa, num espaço muito curto de tempo. Levar em consideração que tem sido feito um trabalho intenso de desassoreamento do Tietê. Os maquinários estão lá, inclusive, desde 2023, trabalhando para limpar e melhorar a calha, né, do Tietê e dar mais capacidade de absorção, de resiliência para ele. Mas a chuva está chovendo muito, chuva de cabeceira, realmente em alguns momentos ele extravasa. Temos tido essas ocorrências pontuais, mas de um modo geral, nenhum transtorno severo. O olhar mesmo, gente, fica para os deslizamentos. Esses a gente está de olho, porque lá em Guarujá, não sei se o prefeito falou isso para vocês, mas nós tivemos 2 ocorrências de desplacamento de rocha. Teve 2 rochas que rolaram e pararam na casa de um morador. Entraram na casa, bateram na parede, fizeram ali um estrago no muro da casa dele. Felizmente não tinha ninguém, eles receberam o alerta, não tinha ninguém na hora. Essa casa está ali isolada, eles foram para casa de parentes. Então o solo já está dando sinais de que em algum momento pode ter algum problema, por isso que a gente está bem atento realmente para, se acontecer algum deslizamento, não ter ninguém na hora para não ser vítima desse evento. E quais as regiões aqui do estado, tirando região metropolitana, Baixada Santista, interior, tem perigo também? Olha, lá para Ribeirão Preto, como está na faixa norte, junto com Franca, a região da Prata ali também, São João da Boa Vista, Águas da Prata, eles estão colados em Minas. Como Minas está recebendo toda essa umidade, tem tido chuva também no estado de Minas Gerais. Eles estão tendo chuva, tem condição de chuva hoje e amanhã, e aí lá a gente sabe que é principalmente alagamento. Estava falando até agora com alguns amigos de Ribeirão Preto, e a grande atenção lá fica para os alagamentos. Então tem que ficar atento realmente. Começou a chover forte nos municípios no entorno de Ribeirão e São José. São José também teve alagamento no final dessa semana. Teve pontos de alagamento, evitar passar nessas áreas. A gente vê ainda gente tentando atravessar de carro, moto, a pé. É perigoso. Ontem a gente via imagens de internet, a TV, até estava sendo transmitido ao vivo na Band ali, uma boca de lobo aberta, né, e tragando aquela água volumosa. Aquilo é um perigo, é uma armadilha que, se a pessoa se aventurar, ela pode ser tragada. É não se arriscar. Tenha paciência, fique no local alto, no local seguro, procure um ponto mais alto da rua e espere a água escoar. Não tem jeito. São ações de autoproteção que o cidadão precisa ter para evitar se colocar em perigo nesses momentos, nesses períodos, né, nessas ações temporárias da natureza. Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Agora 10h52. Rede